Bom dia, pessoal. Mais uma aula de sociologia. Hoje eu estou deixando a aula gravada para vocês, tá? Nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 8 do nosso livro de sociologia. Então, se vocês quiserem acompanhar, a partir da página 75, a gente vai estar vendo um pouco hoje, né, ainda naquele tópico de fenômenos sociológicos, a gente vai estar trabalhando as instituições sociais. Nós veremos algumas instituições, né, o que são instituições sociais, qual é o papel de cada uma delas, qual é a importância de cada uma delas e o que alguns teóricos falam sobre esse tema, tá bom? Então vem comigo. Fenômenos sociológicos, instituições sociais, capítulo 8, tá? Então, o que é uma instituição social? Né? O nosso objetivo nesse capítulo vai ser justamente entender o que são nessas organizações, o que são esses organismos sociais, certo? E basicamente entender que eles são estruturas que existem na nossa sociedade. Normalmente são estruturas estáveis, ou seja, elas possuem uma estabilidade, elas possuem uma fundamentação, e essa fundamentação é baseada justamente em regras, certo? Em valores, em códigos, né, de conduta, em códigos de moral, e elas são reconhecidas socialmente. Então, elas são aceitas e reconhecidas pela sociedade, tá? E talvez uma característica que é uma das mais importantes, né, sobre as instituições sociais é que elas não existem, né, isoladas umas das outras. Muitas instituições sociais, por incrível que pareça, elas dependem umas das outras para existirem, para continuarem funcionando. Existe uma interdependência entre essas instituições sociais, tá? E aí tem alguns exemplos de instituições sociais aqui que inclusive a gente vai ver ao longo dessa aula, como a família, a escola, a economia. Existem outras como o Estado, mas a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, vamos lá, né? Se a gente for pegar do início das sociedades, né? A gente vê que a sociedade ela traçou uma trajetória de um estado mais simples para um estado mais complexo, né? E esse processo ele continua acontecendo até hoje. A nossa sociedade vai se tornando cada vez mais complexa. Quando a gente vai estudando a trajetória da filosofia, a trajetória da sociologia, a gente vai ver que essas ciências elas tiveram que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eh, irem se adaptando para as novas demandas que iam surgindo à medida em que a sociedade ia evoluindo, tá? Então, conforme as sociedades elas foram crescendo, elas vão se tornando mais complexas, a tendência é essa, e vão criando estruturas, né, para suprir as suas necessidades, para dar conta de novos problemas, de novas demandas que vão surgindo, né, com esses avanços, com essa complexidade que vai sendo construída. Tá? E aí, o nome dessas estruturas que foram criadas para lidar com essas necessidades é justamente instituições sociais. Tá? E elas têm algumas atribuições. Né? As instituições sociais elas possuem algumas atribuições, algumas funções básicas que são justamente controlar as pessoas, certo? Então, desenvolver regras, desenvolver limites até onde alguém pode ir, né, para que não prejudique o seu próximo, para que não faça algo que vai lesar o Estado, um patrimônio público e tudo mais. Então, as instituições elas possuem algumas funções como controlar as pessoas, impor limites, regras, resolver problemas ligados a permitir que as pessoas tenham as suas necessidades básicas atendidas, né, o abastecimento básico da população, proteger os cidadãos, né, a propriedade privada, a sua integridade física, garantir ali um conjunto de leis para que as relações entre pessoas elas sejam realizadas da melhor maneira possível. Então a gente tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, para que nós, enquanto consumidores, não sejamos lesados nas nossas transações diárias e por aí vai, tá? E aí, uma das pessoas, né, dos estudiosos que ficou muito interessado, né, por essa área de estudo foi justamente Durkheim. Tá? Ele se preocupa muito em estudar esse conceito de instituição social. Então a gente vai trabalhar muitas das ideias nesse capítulo, né, à luz da teoria funcionalista, né, que é a teoria que está ali permeando toda a obra de Durkheim. Tá? Então a gente vai ver ah, com esse filtro, com essa cosmovisão, certo? E aí eu separei aqui algumas características da teoria funcionalista para a gente entender mais ou menos como é que ela funciona, o que é que essa teoria ela traz para nós, tá? Então,
uma das primeiras características da teoria funcionalista é que quando ela vai analisar algo, ela vai sempre priorizar os fatos, tá? Então ela vai deixar de lado ideias filosóficas, religiosas, políticas, históricas ou qualquer outro dado, né, que ele não se atenha aos fatos. Então nesse sentido a teoria funcionalista ela é muito pragmática, certo? Uma outra característica é que as pesquisas elas sempre trazem fatos que devem ser considerados de forma relativa e comparados entre si, tá? Sem destaque para nenhum outro aspecto. Então, ela traz uma relatividade entre fatos, né? Uma comparação entre fatos para ver, né, se um fato X ele se aplica num outro contexto Y, né? Para ver se esse fato ele é característico de um só local, de um só contexto, de uma só sociedade. Tá? Então ela traz essa comparação entre fatos, certo? E uma terceira característica da teoria funcionalista é que ela tem essa aplicação prática, né, e função de orientação política. Então, como eu falei para vocês, ela deixa de lado muito da teoria e ela busca se ater mais a fatos, mais à prática, tá bom? Tem algumas outras características, né, a forma como alguns estudiosos aceitam essa teoria funcionalista nem sempre é com bons olhos, né? Muitos consideram uma corrente muito extremada, muito extremista, né? Criticam a visão que normalmente é lançada sobre o funcionalismo, né, como uma corrente de equilíbrio, né? Muitos estudiosos olham para essa forma de enxergar a teoria funcionalista, né, como uma corrente equilibrada. Eles não olham com bons olhos, certo? Na verdade, eles olham como uma corrente mais extremada e não como uma corrente equilibrada, tá? Isso aqui é muito importante. Defende que nem todas as práticas que acontecem na sociedade são realizadas para sua manutenção. A gente viu que a função, né, dessas instituições sociais é fazer com que a sociedade funcione, né, de formas gerais. E a teoria funcionalista, a corrente mais, né, mais moderada, ela vai defender que nem todas as práticas que acontecem na sociedade, elas acontecem buscando essa manutenção, buscando esse avanço, buscando uh, essa, essa forma de fazer a sociedade andar de forma equilibrada, certo? Nem todas as práticas que acontecem, elas visam esse bem, elas visam esse fim, tá? Por fim, considero que as atividades humanas têm funções manifestas, ou seja, o indivíduo ele tem consciência de boa parte das suas atividades, mas existem também funções latentes, ou seja, os indivíduos eles não têm consciência, né, que aquelas coisas estão presentes em sua estrutura. Então, basicamente, se eu pudesse fazer um paralelo aqui entre esse último conceito e aquilo que Freud ele postulou, né, nas suas teorias, quando a gente vai ver as ciências contemporâneas, seria aquele paralelo entre o consciente e o subconsciente, né? Existem coisas que a gente faz e a gente percebe, né? E existem coisas que a gente está fazendo ali, que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente não sabe, a gente acaba passando despercebido, a gente não entende, né, muito bem a raiz daquele comportamento, tá? Mas voltando, né, eu fugi aqui um pouquinho só para tentar explicar essa parte de como a teoria funcionalista ela se comporta, o que é que ela enxerga, o que é que ela postula. Mas voltando para as instituições sociais, né, elas cumprem justamente esse papel de garantir essa estabilidade, né, da sociedade e essa coesão social, ou seja, impedir que a sociedade ela se desfragmente, que ela se torne um caos, que ela se torne uma bagunça. E como é que ela faz isso? Como é que ela garante essa estabilidade? Através de valores, de ideias e práticas comuns ao grupo social. Tá? E aí, do ponto de vista de Durkheim, isso aqui inclusive é algo muito importante a nível de Enem, tá? Guardem bem esse conceito de anomia, é algo que pode ser utilizado facilmente na redação, certo? Então, do ponto de vista de Durkheim, uma sociedade, quando ela não possui regras claras, certo? Quando ela não possui instituições sociais que fazem a coisa acontecer, que fazem a coisa valer, certo? Ela entra no estado de anomia, ou seja, ela compromete a sensação de segurança, né, que nós, seres humanos, precisamos para possibilitar, para permitir essa vida em sociedade, tá? E aí, se você for entrar mais a fundo nesse conceito de anomia, né, foi um conceito cunhado por Durkheim. Ele quer dizer justamente essa ausência ou essa desintegração das normas sociais. É quase que uma anarquia,
né, a coisa vira uma bagunça e não funciona, acaba não funcionando. E aí Durkheim ele elaborou esse conceito justamente com o objetivo de descrever algumas patologias, certo? Sociais, que a sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista, acaba enfrentando, tá? Então, a anomia são problemas que a sociedade enfrenta. Então, vamos citar aqui um problema anômico, né? Uma anomia que a nossa sociedade ocidental moderna enfrenta. Então, a gente tem a depressão, por exemplo, a gente tem o suicídio, que são problemas é, que entram nesse conceito de anomia, certo? Que são enfrentados pelas pessoas na nossa sociedade e que acabam justamente comprometendo a sensação de segurança, tá? Das pessoas. E aí Durkheim ele foi um dos primeiros, né, teóricos a pensar essa teoria funcionalista que defende justamente essa ordem social, né? Essa teoria ela se apoia em quê? No pensamento de que a sociedade ela é um, um ente orgânico, né, que mantém relações funcionais com todas as partes, ou seja, todos os setores, componentes ou fases da sociedade, eles se determinam mutuamente, né? Aquilo que eu estava falando logo no início da aula, que existe essa interdependência de setores, de fases, de instituições sociais, mesmo que sejam instituições diferentes, como por exemplo a economia e a religião, por exemplo, elas acabam de alguma forma tendo essa interdependência, elas acabam de alguma forma determinando uma a outra, tá? A família, a economia, o Estado. E a gente vai ver um pouquinho mais como é que essa interdependência ela acontece, tá? Porque antes da gente entender, né, antes da gente adentrar, né, de fato nas instituições sociais, a gente precisa compreender um outro conceito, que é justamente esse conceito, né, de coerção social. É um processo que acontece na sociedade, a gente precisa entender ele porque boa parte das dinâmicas dentro dessas instituições sociais, boa parte das dinâmicas dentro da sociedade se dão através desse conceito de coerção social, tá? E aí para Durkheim a sociedade ela é da forma que deve ser, né? E as pessoas elas devem se ajustar a essa realidade, certo? Cumprindo seu papel de contribuir, né, para a harmonia da sociedade. E ele considera que esses conflitos e problemas sociais são como doenças que devem ser curadas, né? Esses conflitos e problemas sociais são justamente a anomia, né? O que ele chama de anomia. E a gente vai entrar justamente nesse conceito de coerção social, né? Como é que isso acontece? Então, do ponto de vista de Durkheim, a sociedade ela vai determinar códigos, leis, né, ou regras morais, regras de conduta. E todos esses códigos, essas leis, essas regras, elas independem da escolha ou da vontade do indivíduo, certo? Então a sociedade ela impõe isso e coage as pessoas a agirem dessa forma. A gente for fazer um paralelo aqui com conteúdos que a gente já estudou esse ano, né, fazendo um paralelo ao que nosso querido amigo Léo costuma sempre dizer, eu não assinei contrato social algum. Quando eu cheguei aqui no negócio, a coisa já era desse jeito, eu só danço conforme a música manda. Então é basicamente isso. A, a sociedade ela determina isso e independe da escolha da vontade do indivíduo. Tá? Então, para entender melhor o que é esse conceito de coerção social, né, a gente vai entender um conceito que Durkheim ele definiu na obra dele intitulada As Regras do Método Sociológico, que é um conceito intitulado fato social. Tá? Então, o fato social é tudo aquilo, toda forma de agir, de pensar, de sentir, seja ela fixa ou não, que é capaz de exercer influência nos indivíduos, que é capaz de exercer coerção nos indivíduos, tá? Então, o fato social ele possui uma existência própria, ele independe do indivíduo, ou seja, existe antes do indivíduo nascer, antes do indivíduo passar a fazer parte da sociedade e vai continuar existindo, né? Mesmo quando o indivíduo ele parar de viver, mesmo quando o indivíduo ele morrer e deixar a sociedade, tá? Então isso quer dizer que o fato social existe mesmo sem a nossa vontade e existe antes da gente nascer, tá? E aí tem um exemplo bem simples aqui, bem prático, que é, né, quando você nasceu aqui no Brasil, as pessoas já falavam língua portuguesa. Então você herdou isso aí, né, algo que independe da sua escolha, né? Você pode, ao longo da vida, querer aprender um outro idioma, mas o português ele já existia aqui no Brasil quando você nasceu, né? E você não teve essa opção de escolher, né, isso. Independe da sua vontade e existe antes de você e quando você deixar de existir vai continuar existindo aqui, tá? Então isso é um exemplo. Ou seja, falar português no Brasil é uma realidade independente, existe independente da sua vontade
e é uma realidade pré-existente porque quando você nasceu ela já existia, tá? Isso é uma característica que é chamada de exterioridade. É quando independe do indivíduo, é quando existe antes dele, certo? E uma outra característica do fato social é a generalidade. Então, os exemplos disso são os códigos morais, a moda, as formas de comunicação, certo? A generalidade é o fato de que esse fato social ele acontece com outras pessoas, certo? Dentro da sociedade, tá? Então, para identificar um fato social, né, a gente precisa primeiro entender que ele é sempre uma manifestação coletiva, né, diferentemente de fatos que acontecem individualmente, né, coisas do dia a dia individual das pessoas. Um fato social ele acontece de forma coletiva, tá? Como esse exemplo da língua portuguesa, certo? Então, a gente só pode identificar um fato social se ele for exterior ao indivíduo, né, aquele conceito de exterioridade, e se ele se repetir de forma coletiva na sociedade, tá bom? Se for um acidente individual, se for algo, né, mais privado daquela pessoa, a gente não pode identificar como um fato social. Ele precisa ser algo que acontece de forma coletiva na sociedade, tá? Então, só para resumir esses conceitos, exterioridade é quando os fatos sociais eles são exteriores ao indivíduo, né, eles atuam e existem independentemente da nossa vontade, e a generalidade, né, é que o fato social ele se repete na maioria dos indivíduos em um determinado momento na vida deles, tá? Então tipo assim, é algo generalizado, é algo que acontece além do individual, tá? Então, entendendo aí esse conceito de fato social, vamos voltar, tá? Então, como a gente viu, a instituição social é uma forma de organização da sociedade, tá? E aí é fundamental a gente entender que essas instituições sociais elas têm uma função e um objetivo, certo? Bem definido, além de uma estrutura definida, tá bom? Então, a função dessa instituição social é o que a gente chama de elemento agregador, ou seja, é aquele elemento que vai unir pessoas, certo? Toda a sociedade em torno de uma mesma ideia, de um mesmo objetivo. É um elemento agregador, certo? E a estrutura, por sua vez, é o elemento organizador. É aquele elemento que vai definir e que vai possibilitar a convivência social dos seus membros, tá? Pronto. E aí existem duas formas, pelo menos, né, de instituição social quanto à forma como ela atua, certo? Essa divisão, essa classificação, ela se baseia na forma de atuação dessas instituições sociais. E essas instituições elas podem ser regulativas ou operativas, tá? Regulativas, o que é que fazem? Está no nome, certo? Elas regulam a atuação da sociedade. E a gente tem alguns exemplos: a escola, a religião, a própria família, certo? Elas vão regular a forma como a sociedade ela se comporta. E as operativas, né, elas vão atuar na sociedade, elas vão operar na sociedade, organizando a sociedade, né, como os departamentos de educação, de cobrança de impostos, por exemplo, tá bom? Então elas vão atuar na sociedade. Uma vai regular a forma como a sociedade se comporta, né, como os indivíduos se comportam na sociedade, e a outra vai operar na sociedade organizando ela, tá bom? E aí, entrando propriamente dito nas instituições sociais, a primeira que a gente tem é a família, tá? A família, ela é, se não uma das mais antigas, a mais antiga instituição social, né? A família, ela é tão antiga que ela é anterior até mesmo ao surgimento do Estado, certo? A família é a instituição social primária, certo? Então a gente nasce num determinado país, numa determinada família, a gente aprende que existem valores e regras dentro desse grupo, né, que a gente pertence, no qual a gente nasceu, e é por meio da família que essas primeiras regras, né, que esses primeiros valores do nosso grupo, eles são apresentados para nós, tá? Por isso que a família é considerada a célula básica da sociedade, certo? Isso levanta até um debate interessante, né, e muitas vezes bem polêmico, porque se a família ela é tão anterior, né, ao Estado e tão básica para a sociedade, será que o Estado ele tem competência para regular e para interferir, né, no que é a família, no conceito de família? Né? Então é um debate bem acalorado que existe, tá? Mas, resumindo, a família é um espaço de convivência, né, onde as pessoas elas costumam compartilhar o mesmo teto, né, onde elas são unidas por laços afetivos ou por laços de sangue, e é onde nós aprendemos ali, né, as primeiras regras e valores do nosso grupo,
né? É o primeiro ambiente que vai preparar ali a gente para a vida em sociedade. E é a primeira instituição na qual ocorre o processo de socialização, ou seja, é quando eu vou começar a internalizar algumas regras, alguns valores que são vigentes na sociedade, né, que são vigentes verdadeiros para o grupo ao qual eu pertenço, e eu vou ali começar a internalizar aquilo até que se tornem meus valores e não mais os valores da minha família, né, do meu grupo ao qual eu pertenço. Eu vou internalizar, né, e tomar posse daquilo, tá? E aí é considerada a base que sustenta a sociedade, tá? Sem família não existe sociedade, certo? E aí a família ela pode aumentar, né, com o nascimento de filhos ou diminuir quando alguém chega a falecer, né? Podem chegar novos membros na família, seja através de um novo casamento, seja através da adoção, né, por exemplo, tá? Então, a gente tem a família como essa primeira instituição social fundamental, tá? E aí tem algumas transformações que ocorrem, né, na família, principalmente nesse contexto de modernidade. A gente tem enfrentado muitas transformações. O divórcio é uma delas que tem se tornado cada vez mais comum, né? Em outras épocas, o divórcio ele era algo bem pontual, né? Hoje em dia é quase que a regra, né? Tem se tornado cada vez mais cotidiano, certo? É uma das modificações que surgiram nos últimos tempos, tá? E aí o fato das famílias em muitos locais terem se tornado menos numerosas também é uma mudança, né, da sociedade atual. Tenho certeza que se vocês forem conversar com a avó de vocês, por exemplo, né, ela teve, sei lá, estou generalizando, tá, gente? Pode ser que não seja a sua realidade, mas é muito comum, se você for conversar com sua avó na época dela, o comum era que as famílias tivessem 6, né, filhos, 7, 8. Minha avó, por exemplo, ela teve 6 filhos, tá? Então, antigamente as famílias elas eram bem maiores, né? Hoje em dia a gente tem visto essa redução, né, da quantidade de membros das famílias. Uma outra instituição social muito importante é a escola, né? E a escola ela existe há bastante tempo, né? Quando eu digo escola, eu digo essa questão educacional, mas no modelo como a gente tem hoje, né, a escola nem sempre existiu dessa forma, né? Isso aí só a partir do século XVI, que foi quando ela começou a se configurar como a gente conhece. Mas antes, a educação ela acontecia em casa mesmo, né? Era feita em casa, e muitos indivíduos estudavam com preceptores, né? Que é uma espécie de professor particular dos tempos antigos, né? Até alguns anos atrás a gente tinha a figura do tutor, né? Principalmente em famílias mais abastadas, que ia ali orientar o herdeiro da família, né, os filhos, a como proceder e educar e tudo mais, né? Então a escola ela tem um papel fundamental também, importante, na construção de significados, né? E enquanto instituição, ela é responsável pela reprodução da lógica vigente, tá? Então a escola ela possui esse papel de integrar o indivíduo, né, com a lógica vigente no mundo. Então ele sai de um contexto familiar para aprender algo mais amplo, certo? Então quando a escola moderna ela se estruturou, né, ela se solidificou na sociedade, começou a ter essa preocupação em separar os alunos, né, em salas de acordo com a idade e, enfim, para deixar mais organizado o sistema educacional, né? Criar séries com programas de estudo separados para cada uma delas, né? E aí, dessa forma a gente tem uma série de outras imposições, né, dessa instituição: tempo de estudo, ritmos das tarefas, registro de presença, uso de uniformes, entre outros. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental 1 ou 2, eu não lembro ainda, eu não me recordo agora, mas eu lembro que a duração das aulas era maior. Se não me engano, era 1 hora cada matéria. E aí, com o tempo, isso mudou para 50 minutos, né? E, enfim, são alterações que vão acontecendo, né, de acordo com a época que a gente está vivendo, de acordo com, enfim, o contexto, tá? E aí, né, o tempo de estudo, ritmo das tarefas, registro de presença, uso de uniformes, entre outros, tá? Então, isso é algo que é bem interessante nessa instituição social de escola, né? E aí a gente tem uma outra instituição social, que é o Estado, né? A gente falou sobre a família, a gente falou sobre a escola, agora vai falar sobre o Estado, né? O Estado acaba sendo uma instituição social muito importante, né? Porque ele é quem vai regular todas as outras de certa forma, né? Quem vai legislar
Ele quem vai organizar, ele quem vai lançar as bases e diretrizes para que a gente, né, possa seguir, certo? E aí, tomando como ponto de partida a sociedade atual, a gente vai ver que existem diversas formas de Estado, né, que são constituídas por formas distintas de poder. Né? A gente está acostumado no nosso contexto de Brasil com, né, a democracia, né, com a república, a tripartição dos poderes. Tá? E aí, Max Weber vai defender, né, que ele era um sociólogo, ele defende que o Estado é a melhor forma de organização social, né, que detém o poder legítimo, tendo também o uso legítimo da força quando necessário. Tá? E aí, em tese, né, eu até coloquei aqui entre parênteses, em tese, num Estado nenhum órgão ou cidadão está acima da lei. Né? A lei ela é a, aquilo que há de mais sublime e ninguém deve estar acima dela. Ela é quem deve estar acima de todo mundo para julgar a todos, né? Em tese, como eu disse. E são justamente as leis que são as bases de atuação da sociedade, né? Que vão definir o uso de poder, vão proteger os interesses dos cidadãos, como a propriedade privada, as leis trabalhistas, e por aí vai, tá? Normalmente o Estado ele está muito relacionado aos três poderes, né? Principalmente no nosso contexto, como eu falei, executivo, legislativo e judiciário, tá? E aí no Brasil a gente tem essa prática de votar nas pessoas que vão nos representar, né, em decisões públicas por meio do poder executivo. Então a gente tem o prefeito, o governador e o presidente, né, que são ali aqueles que estão na administração direta, né, dos estados, municípios e do país. Do poder legislativo também a gente tem os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, que vão ser justamente as pessoas que vão elaborar, né, a letra da nossa lei, né, e o poder judiciário, que é formado por, né, funcionários públicos concursados, que são aqueles que irão julgar. Né. E a gente tem ali em Brasília, né, a, a sede, né, dos poderes, né, está localizada a Praça dos Três Poderes, que é composta justamente por esses órgãos que vão representar essas três instâncias de poder, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E lá a gente tem, né, o Palácio Planalto, né, o Palácio da Justiça e o Supremo Tribunal Federal, além do Congresso Nacional, né, e enfim, algumas obras de arte e outros espaços públicos importantes que são símbolos, né, muito importantes para o Estado. Né. E a forma do Estado brasileiro, todos vocês sabem disso, mas é importante frisar, não é a mesma que em outros locais, tá? Aqui no Brasil é dessa forma, mas existem muitos outros países que adotam formas distintas, tá? Um exemplo clássico que a gente tem é a Inglaterra, né, onde a gente tem a figura da rainha, né, a monarca. A rainha da Inglaterra, ela é a chefe de Estado, né, e ela é quem indica o primeiro-ministro. Mas não é algo absoluto, né? Esse primeiro-ministro ele precisa ser aprovado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes, né, e ele se torna o chefe de governo. Né? A rainha ela possui uma, uma autoridade, mas ela acaba sendo mais um símbolo da nação do que uma, uma chefe de governo propriamente dito. Tá? E aí essa forma de poder que a gente tem aqui no Brasil, né, em três níveis, né, em três instâncias, ela foi pensada primeiro, né, pela primeira vez por Montesquieu. Tá? Ele tinha essa preocupação de que se o poder ele tivesse concentrado em apenas uma esfera, né, ele tinha uma tendência muito maior de ser abusivo. Né? Como exemplos que a gente tem disso é o absolutismo, né, na França e as ditaduras que a gente tem por aí, né, que é quando a gente tem esse acúmulo de poder. E aí por isso ele pensou nessa forma de governo em três poderes, né, porque assim eles podiam ser vigiados mutuamente. Né? Um funcionaria como o fiscal do outro, né? Um regulando o outro. E aí Montesquieu escreveu isso aqui no livro O Espírito das Leis, né, dele. Quando os poderes legislativo e executivo eles ficam unidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Que é justamente o que a gente tem nas ditaduras contemporâneas. Né? Quando a gente tem a China, por exemplo, países onde não temos voto, onde ditadores se instalam no poder, a gente tem justamente isso aqui, a união do legislativo com o executivo. Então eu tenho quem manda e quem faz as leis, né, na mesma figura. Então não tem como se opor a isso. Né? A liberdade ela desaparece.
E aí tem alguns exemplos aqui de regimes autoritários, né, ou totalitários, separei para vocês. O fascismo, né, na Itália, com Mussolini, o stalinismo na União Soviética, né, com Stalin, o nazismo com Hitler na Alemanha, o salazarismo em Portugal, né, com Salazar Franco, e o franquismo na Espanha com Francisco Franco. Tá? São alguns exemplos de regimes autoritários ou totalitários. Tá? E aí, durante a história da humanidade, existiram vários modelos de governo e de administração do Estado, né? Como a democracia, as teocracias ou ditaduras. Né? Mas aí na Revolução Francesa que houve uma clara definição entre os regimes políticos. Né? Na época da Revolução Francesa, eles eram determinados como esquerda, que eram justamente os revolucionários que defendiam uma mudança, né, e transformação na sociedade, e a direita, que eram aqueles que buscavam conservar as estruturas sociais e que nos nossos dias eles também se encontram, né, também podem ser identificados como aqueles que defendem a regulação social através do livre mercado, né, menos interferência estatal nessas questões. E só para enfim, não deixar dúvidas quanto a isso aqui, né, teocracia é quando o governante, ele não só governa, mas ele é visto como um representante direto de Deus ali para a sociedade. Né? Ele orienta as ações e as leis do Estado, né, justificando seus atos pela religião, né? E ele é representado como ele é identificado, perdão, como representante direto de Deus, tá? Um exemplo de teocracia muito forte que a gente tinha era o Egito. Né? O faraó, ele era visto como um deus, tá? Não apenas como representante, mas como o próprio deus. A gente tem as ditaduras, né, que é justamente o que a gente estava falando, se caracteriza por essa concentração de poder do Estado, além dos limites normais, muitas vezes suspendendo os direitos dos cidadãos, certo? E o sufrágio, né, que é conhecido também como voto popular, que é estabelecido em democracias para estabelecer ali a vontade da maioria dos cidadãos nos processos, né, de escolha de seus representantes, tá? E aí, com as revoluções burguesas, né, no século XVIII, a gente teve essa tendência, né, de que o poder deveria deixar de ser centralizado na figura de apenas um comandante, né, como no caso da França também, que acreditavam que o rei ele tinha poderes divinos, e a legitimidade de um governante passou a ser dada através do sufrágio, do voto popular, certo? Então o poder deixou de ser herdado, né, se o meu pai é rei, eu vou ser rei, acabou com isso, e ele passou a ser adquirido através dessas eleições, tá? E o nome disso é sufrágio universal, certo? Então, aos poucos foi sendo criado, né, o Estado moderno como a gente conhece. E a sociedade ocidental ela entende, né, que a melhor forma de governo é a democracia, embora a gente tenha algumas ressalvas aí, porque a democracia nem sempre ela é representativa, nem sempre os governantes que a gente elege, eles representam realmente os nossos interesses, né, os interesses do povo. Muitas vezes os interesses deles é que são colocados em primeiro lugar. Mas a gente tem esse consenso de que a democracia é uma forma mais prática, né, mais funcional de governo. Né? A raiz dessa palavra está justamente no grego. Né? Demos é povo, kratos é governo, ou seja, o governo do povo. E numa democracia liberal, os cidadãos eles são representados, né, através de partidos. Né? Podem ser apresentados de uma forma bipartidária ou multipartidária. Né? Que no Brasil a gente tem o multipartidarismo, a gente tem vários partidos políticos. Tá? Um partido político nada mais é do que uma organização política, onde seus membros eles têm ideias e opiniões parecidas, né, para projetos e propostas de atuação dentro da sociedade. Tá? E as pessoas vão escolher, né, de acordo com a sua preferência pessoal, certo? Uma outra forma é a democracia participativa, onde a população ela toma diretamente, né, as decisões sobre temas polêmicos. E o oposto da democracia é justamente o regime autoritário, né? Onde apenas um governante ou um pequeno grupo de pessoas toma as decisões acima, né, da vontade dos cidadãos. Gente, eu estava olhando aqui, como eu estou gravando essa aula, já está em 34 minutos, então a gente excedeu o nosso tempo, tá? Como eu vou deixar gravado, eu vou finalizar o assunto, certo? Então, provavelmente vai acabar aqui para vocês irem para a próxima aula do próximo professor. Eu vou fechar o assunto, vou deixar um vídeo, tá? Provavelmente vai ser uns 40 minutos. E aí vocês assistem quando tiverem um tempinho, tá bom? Um exemplo de regime autoritário são justamente as ditaduras que a gente tem, tá? Normalmente as ditaduras comunistas, né? Que adquirem essa característica de
tirar esses direitos, né, de voto e de, enfim, opinião e liberdades individuais dos indivíduos, tá? E aí, saindo um pouquinho dessa instituição social do Estado, né, que é muito importante realmente, a gente tem outra que é a economia, tá? Então, a economia ela está presente na história da humanidade desde os primórdios, certo? Se a gente for pegar a figura dos primeiros hominídeos ali que descobriram, né, que quando se uniam em grupos a sobrevivência se tornava mais fácil e a reprodução também, né? E a economia deles basicamente se baseava em buscar recursos na natureza, né? Então eles entenderam que era necessário uma administração ali daqueles recursos, né? Então começaram a construir ali objetos, ferramentas que pudessem garantir e facilitar esse abastecimento da comunidade e começaram a distribuir esses recursos entre os membros, né? E aí isso foi evoluindo, né, até os dias de hoje, certo? A economia nada mais é do que essa capacidade de administrar os recursos, tá? Então dessa forma a gente, né, tem esse início da economia, que é um fator fundamental na manutenção da vida, tá? Que é algo que acaba influenciando também todas as outras instituições que foram estudadas até agora, certo? E aí a gente tem um contexto onde os setores da economia, eles são uma classificação de acordo com os tipos de atividades que são exercidas, né, pelo setor produtivo de um país, de uma região ou de um local, tá? Serve para fazer um diagnóstico, né, das características e do grau de desenvolvimento econômico de uma determinada área analisada. Então a gente tem dados aí, né, um exemplo disso é o PIB, por exemplo, né, o PER, né, que é a população economicamente ativa, por aí vai, tá? Então, dessa forma, os estudos desses setores econômicos eles são muito utilizados para nortear as próprias políticas de planejamento territorial. Se eu vejo que determinado estado está com um déficit, está com uma falha, isso norteia, isso ajuda a traçar os planos, traçar, né, as políticas de planejamento, né, no território, tá? E essa classificação ela engloba três grandes grupos principais, que é o setor primário, setor secundário e setor terciário, tá? Vão possuir diferentes particularidades e a gente vai ver um pouquinho cada uma delas. Isso aqui eu acredito que vocês já conhecem, tá, gente? Então eu não vou me ater muito a isso. Acredito que vocês já ouviram falar isso aqui, tanto em história quanto em geografia, tá? Principalmente geografia. Então o setor primário ele se apoia na economia, né, que extrai produtos diretamente da natureza. Então são as atividades relacionadas à agropecuária e extrativismo, mineral, vegetal e animal. Então pesca, criação de gado, a própria agricultura, tá? Tudo isso se encaixa nesse setor primário. O setor secundário ele engloba as atividades de transformação dos bens oriundos da natureza. Então aqui a gente tem as atividades relacionadas à indústria. Então, por exemplo, eu crio um gado de corte, eu vou comercializar a carne dele, mas o couro eu vou aproveitar, né, na indústria têxtil. Vou fazer, enfim, calçados, enfim, acessórios de roupa e tudo mais, tá? Então o setor secundário ele pega os bens oriundos da natureza e ele exerce ali alguma atividade industrial para transformar aquele bem, tá? E o setor terciário, eles vão estar relacionados às atividades econômicas ligadas a comércio e serviços, certo? Então, diferentemente dos outros setores, né, do primário e do secundário, o setor terciário ele relaciona as atividades imateriais, certo? Então, nesse caso é fornecido o bem, né, por meio do serviço prestado a uma determinada atividade, a um determinado consumidor. Aqui entra normalmente os profissionais liberais, né, médicos, advogados, arquitetos, dentistas, jornalistas, nutricionistas, professores, né, profissionais autônomos, bancários, informais, vinculados a setores de educação e turismo, entre outros, tá? Por essa razão, esse setor terciário acaba sendo bastante difícil de ser classificado e diagnosticado, porque ele envolve atividades muito diversificadas, muito distintas umas das outras, então é bem complexo, certo? E, por fim, a gente tem uma outra instituição social que são as empresas, tá? Só para finalizar o nosso capítulo, né, não dá para falar de economia sem citar, né, as instituições que mantêm esse funcionamento econômico, que são justamente as empresas, tá? E aí, essas empresas elas possuem diferentes classificações de acordo com a propriedade delas, que são justamente as empresas privadas, quando elas não pertencem ao Estado, as singulares, quando elas pertencem a um único dono, as limitadas, são quando elas pertencem a até 7 donos, as associadas, quando pertencem a vários donos, e as empresas coletivas, que também são conhecidas como empresas públicas, tá?
E aí Lakatos, né, um autor, ele vai definir a empresa como sendo um complexo de atividades econômicas desenvolvidas sob o controle de uma entidade jurídica, né, então pessoa ou pessoas físicas, uma sociedade mercantil ou cooperativa, instituição privada sem fins lucrativos e organização pública, tá? Então, quando tem um CNPJ aqui envolvido nessas atividades econômicas, tá? E aí as grandes empresas, né, da atualidade, elas não é muito difícil você encontrar uma empresa que ela pertença a um único dono, né? Normalmente são um grupo de acionistas e muitas vezes os próprios funcionários eles podem se tornar proprietários, né, através do mercado de ações, tá? E aí a gente tem esse conceito aqui também, né, um dado muito importante que eu falei previamente, que é o PIB, né, que é um indicativo, é um indicador da atividade econômica de um país expresso em valores monetários, né? Aqui no Brasil a gente tem em reais, né, nos Estados Unidos é dólar, Comunidade Europeia é euro, tá? Mas é um número que traz, né, que traduz a riqueza ou a pobreza de um país, tá? Então está muito atrelado tanto à economia quanto a essa questão das empresas, tá? Então, gente, a gente finaliza esse capítulo 8 aqui, certo? Esse tópico de instituições sociais. Eu vou deixar a trilha aberta, tá bom? Até dia 30. Então, tô abrindo agora, no momento que eu estou gravando essa aula. E vai ficar aberta até dia 30 para vocês revisarem, fazerem. Né? Vai contar como parte da nota e como revisão para vocês. Como a gente não vai ter o Meet, eu deixo meu WhatsApp à disposição de vocês para que, enfim, vocês tirem qualquer dúvida e eu possa estar prestando esse auxílio a vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para falar comigo, a gente vai ficando por aqui. Um cheiro no coração de vocês e uma boa semana, tá? Dúvidas, falem comigo.